Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Get on your knees and give it time. They're the answers you will find in Jesus. He's gonna let you know. Estamos no final do ano, né? O mês de dezembro. Eu gosto muito desse mês. Eu tenho vários motivos para gostar desse mês. Mas um deles é que nós pensamos bastante em Jesus. Pela ideia de Natal, nascimento de Jesus. E também pela ideia que eu percebo onde o ser humano se torna mais sensível ao outro. É um mês que parece que ajuda, leva as pessoas a pensar no próximo, pensar no outro, né? E aí nós, nesse mês de dezembro, sempre nós pensamos em falar algo sobre Jesus, atitudes de Jesus, né? Algumas histórias de Jesus que traz lições para as nossas vidas. E daí nós pensamos nessa história meia sinistra, né, que parece um filme de terror, que às vezes assusta a nossa vida. E é uma pergunta: qual é o valor de uma pessoa? Final do ano, não sei se você tem percebido, mas eu tenho assistido várias entrevistas. A mídia, para ganhar Ibope, né, eles vão em busca de entrevistas, de notícias, aonde um ser humano faz o bem ao outro, e a gente vê várias reportagens assim, de incentivo no mês de dezembro a ajudar o próximo. E talvez você vê alguma dessa, né, aonde é um mês que existe esse grande incentivo do ser humano de olhar para o outro. Mas quando nós pensamos em Jesus, é interessante porque para Jesus não precisa de dezembro, de janeiro, de fevereiro, né? Jesus, a qualquer momento da sua vida, ele sempre estava olhando para as pessoas. E é interessante porque no capítulo 4, Jesus tem um dia muito agitado. E parece que ele tinha uma ideia de passar um momento calmo, mas ele vai para uma região e ele tem um dia muito agitado, de muito trabalho. E eu fico pensando, depois daquele dia de trabalho, provavelmente já estava anoitecendo, Jesus chega nessa região, e o barco ele para naquela região, e Jesus se depara com um homem endemoniado. Um homem que assustava aquela região. E eu fico pensando, Jesus tinha tudo para dar algumas desculpas para esse homem, para fugir dessa situação. Ele poderia ter falado: eu estou muito cansado, estou exausto. Um dia de muito trabalho, a consciência está tranquila, eu ajudei várias pessoas, eu enfrentei um mar, uma tempestade enorme, num barco. Estou muito cansado, eu preciso de um descanso. Eu já ajudei bastante pessoas, um a mais, minha consciência não dói. Ele poderia ter falado isso, porque realmente ele teve um dia muito cansado. Ele poderia ter falado: a responsabilidade com esse homem não é minha. Ele tem família. O povoado aí é que tem responsabilidade por essa pessoa. Eu não tenho responsabilidade nenhuma por ele. A família que cuide dele. Ele poderia ter pensado: vocês sabem o que está envolvido aqui nessa história, na vida desse homem. Vocês sabem que se eu ajudar esse homem, vão ter pessoas que vão ficar com raiva de mim. Vão ter pessoas que não vão gostar da minha atitude. E na história nós percebemos isso. Porque na história Jesus vai ter que, para ajudar esse homem, ele vai ter, né, aqueles moradores vão perder uma manada de porcos.
E alguns não vão gostar da atitude de Jesus. Jesus poderia ter dado várias desculpas, mas Jesus não faz. Talvez eu daria mais desculpas do que Jesus para ajudar alguém numa situação dessa. Mas quando se trata de Jesus, nós sabemos que é totalmente diferente. Ele não mede esforços para ajudar a outra pessoa. Jesus está sempre preparado, está sempre pronto para ajudar a outra pessoa. Porque para Jesus, uma pessoa tem um grande valor. Um ser humano é valioso para Jesus. E esse valor é dado pelo amor que ele tem pelas pessoas. Jesus tem um amor enorme por cada pessoa. Eu preciso ter esse amor que Jesus tem pelas pessoas. Eu preciso desse amor. E sabe, nós temos falado que Jesus é a única esperança, ou é a esperança para pessoas que estão numa situação assim. Esse homem endemoniado, né, naquela região, nós sabemos, uma região afastada, né? Era uma região onde o judeu tinha um tipo de preconceito. E a gente pode ver por quê, né? Nessa história tem duas coisas que para um judeu era algo que já ele ficava de longe. Primeira coisa, era um lugar que se criava porcos. E a gente sabe, né? O judeu, porcos, carne imunda, impura, judeu não podia. Era um lugar de sepulcro, né? Onde se jogava, não era um cemitério como os nossos, né? Que nós temos na nossa cidade. Alguns têm gavetas, coisa bem bonitinha, né? Mas era um lugar no monte, onde tinha algumas cavernas e buracos, onde as pessoas jogavam ali, muitas vezes os seus doentes, seus corpos, ou até pessoas que a família, a sociedade não queria mais entre si. Joga ali. Todo o lixo da sociedade era jogado nesses sepulcros, nesses lugares. Era assim esse lugar. E esse homem, ele vivia ali, né? E nós sabemos que o judeu não toca em pessoas assim, né? Porque eles se tornavam impuros e tal. Então havia todo esse contexto aí. Mas Jesus vai para um lugar desse. Por quê? Porque para Jesus pessoas são importantes. Pessoas são importantes para Jesus. Jesus dá valor a pessoas, porque Ele ama as pessoas. E nós precisamos também, não só no Natal, né? Não só no Natal trazer alguém para jantar em casa, ou dar uma cesta básica a alguém, né? Ou trazer esperança para alguém que está faminto ali, que não tem comida. Não, nós precisamos fazer isso sempre, assim como Jesus fazia. Eu queria tirar algumas lições para nós desse texto. Se você abriu lá em Marcos capítulo 5, né? Eu vou tentar falar um pouco da história, já narrei um pouco, mas só para a gente entender aqui. Capítulo 5 de Marcos, verso 1, diz assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia rendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pelos pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Então veja a situação desse homem. Um homem que causava o terror, né? Numa linguagem jovem. O homem que causava o terror naquela cidade. Agora é interessante que é isso que Satanás, o inimigo de Deus, nosso inimigo, ele faz com as pessoas. Olha o que ele fez na vida desse homem.
Satanás destruiu a vida do homem. Lembra quando Jesus fala lá em João capítulo 10, verso 10, que esse Satanás veio para isso, né, para roubar, matar e destruir? Porque é isso que ele veio para fazer. Ele veio para destruir a vida do ser humano, das pessoas. E aqui nós vemos ele fazendo isso na vida desse homem. Ele destruiu, acabou com a vida desse homem. Esse homem que antes tinha uma família, vivia uma vida tranquila, normal, talvez tinha um emprego, tinha uma vida boa, mas agora nós vemos esse homem aí, um terror da cidade. O homem que causava medo, espanto. O homem que assustava aquela sociedade. O homem, ele estava perturbado mentalmente. Foi isso que Satanás fez com a vida desse homem. Ele tornou esse homem um homem violento, um homem que se machucava, mutilava o seu próprio corpo, cortava o seu corpo. É isso que ele faz, é isso que Satanás fez com esse homem, né? Destruindo a sua vida. Isso me faz lembrar muitas passagens que nós temos na Bíblia, né? Pedro diz que o diabo é como um leão feroz, pronto a dar o bote ali, a destruir. E quando Pedro está falando sobre isso, está falando da vida dos cristãos. Isso me faz lembrar Efésios capítulo 4, verso 27, provavelmente. Quando Paulo diz, não dê lugar ao diabo. E claro, aqui nós estamos vendo um homem possesso. Mas quando Pedro está falando, ele não está falando de alguém possesso. Quando Paulo está falando, ele não está falando também de alguém possesso. Porque se você for lá no capítulo 4 de Efésios, Paulo vai falar sobre mentira, ira, a forma como falamos. E aí nós damos lugar ao diabo. Então é isso que ele faz. Isso me faz lembrar de um filme que talvez você assistiu. Um filme com o título O Advogado do Diabo. Não sei se você já assistiu. Esse filme é um filme que fala de um advogado que entra num acordo com o diabo. E daí, nesse acordo, ele começa a ganhar as causas e ele fica famoso, ganha muito dinheiro, casas boas, carros bons, e ele se torna o cara. Mas de repente, sua esposa começa a ter problemas. Ela começa a enxergar o que estava levando ao seu marido ter todo aquele poder, todo aquele dinheiro. E começam os problemas na sua casa. E é interessante que o marido, vivendo todo esse conflito agora em casa, ele começa a questionar o diabo. E eu escrevi aqui a frase, né, no filme. Isso é uma ficção, é um filme, mas ele responde assim para aquele advogado. Eu mandei você voltar para casa e você não quis. Seu sucesso, conquistas, ambições dominaram sua vida. Não fui eu que destruí a sua família, sua casa, mas foi a sua ambição. Sua mulher precisava de você, da sua atenção, do seu carinho, mas você decidiu ignorar isso por causa do sucesso. É isso que o inimigo faz. É isso que ele faz pelo ser humano. Ele quer destruir a vida do ser humano. E ele engana com propostas, né, para que o ser humano vá entrando, pegando aquilo que ele começa a dar. E as pessoas começam a se afastarem de Deus e destruírem as suas vidas. Quais são os valores ou os alvos, né, que o inimigo quer? Ele quer escravizar as pessoas. É isso que ele quer. É o papel dele. Ele veio para isso.
ele quer separar as pessoas. Ele quer separar as pessoas que se amam. Ele quer separar as famílias. Ele quer separar o ser humano de Deus. Ele está pronto para destruir o relacionamento, a família de cada pessoa. Esse é o alvo dele. O alvo dele é fazer isso. E nós vemos isso nessa história, na vida desse homem. Foi isso que ele fez, ele destruiu por completo. Mas no início, talvez esse homem tinha uma vida tranquila. E talvez ele começou a oferecer algumas coisas. E esse homem foi caindo. E hoje, olha a vida do homem. O homem está destruído. Agora, nesse texto também, nós podemos pensar o que a sociedade faz pelo ser humano. Se você for olhar no texto, o que foi que a sociedade fez nesse texto por esse homem? O que foi que ela fez? O homem que vivia lá atormentado. Eu escrevi algumas coisas. Por exemplo, a sociedade quebrou o convívio que esse homem tinha com a sua família, com as pessoas. Porque é isso que a sociedade faz quando você não está dentro do padrão, não serve para a sociedade. Ele foi jogado da sociedade, foi colocado de lado. Porque é isso que a sociedade tem para oferecer. Quebrou o convívio que ele tinha com as pessoas. A sociedade acorrentou aquele homem, prendeu aquele homem. Porque para a sociedade era o melhor que ela podia fazer para aquele homem. É isso que a sociedade faz muitas vezes para o ser humano. Ela acorrenta, ela prende o ser humano com aquilo que ela oferece. A sociedade deu mais valor aos porcos do que aquele homem. Lembra na história? Depois que Jesus tira aqueles demônios daquele homem e coloca nos porcos, os donos dos porcos, eles chegam a uma conclusão. Eles não gostam da situação. Por quê? Porque para aquelas pessoas, os porcos eram mais importantes do que aquele homem. Ao invés de estarem louvando a Deus, porque o homem estava recuperado, eles estavam tristes e questionando Deus por causa de porcos. Infelizmente, muitas pessoas não vão a Deus, não abrem o coração para Deus por causa disso aqui. Porque sabe que para ir a Deus, para fazer parte de Deus, para ter um relacionamento com Deus, tem que abrir mão. Tem que deixar alguma coisa. Tem que perder algo. Mas muitas vezes age como essas pessoas da sociedade. Não querem abrir mão. Não querem perder nada. E qual foi a conclusão da sociedade? Jesus, vai embora. Nós não queremos você aqui. Você realmente é um prejuízo para nós. Nós perdemos uma manada de porcos. Você não traz benefícios para nós. Foi essa a visão da sociedade. Infelizmente, muitas pessoas olham para Jesus dessa forma. Eu vou perder, eu vou ter que mudar a minha vida, eu vou ter que renunciar. E por isso que muitas pessoas não se rendem a Jesus. Porque não querem abrir mão. Não estão prontas para abrir mão de algo. Não querem perder. Como Jesus disse, aquele que perder a sua vida vai ganhar. Aquele que renunciar a si mesmo vai ganhar por causa de Jesus. Vai ganhar eternamente. Vai ganhar a eternidade. Vai viver com Deus. Foi isso que a sociedade fez por esse homem. Agora, se você olhar, o que foi que Jesus fez por esse homem nessa história? O que foi que Jesus fez por ele? Jesus valorizou esse homem. Jesus deu valor a esse homem. Enquanto a sociedade desvalorizou ele, Jesus dava valor. É interessante que Jesus sai do barco e ele encontra esse homem. E como eu falei, ele poderia ter dado várias desculpas. Mas Jesus valorizou esse homem. Esse homem era importante para Jesus. Enquanto a sociedade não o valorizava, Jesus o valorizou. E Jesus valoriza cada pessoa.
Se você se sente alguém sem valor, desvalorizado, eu queria dizer para você que você tem um grande valor. O seu valor é a vida do próprio Filho de Deus. Ele deu a vida dele por você. Ele se entregou na cruz por você. Você vale muito. Não deixe as pessoas dizer, você não vale nada, você não é nada. Não, você tem um grande valor. Jesus morreu por você. Você é importante. Ele dá valor para você. Nós podemos ver também que Jesus libertou aquele homem. Correntes, nada do que aquela sociedade tentou, conseguiu ajudar aquele homem. Mas quando ele chega a Jesus, Jesus liberta aquele homem e a vida dele muda. Jesus pode libertar qualquer pessoa. Qual é a corrente que você tem lutado com ela? Aquele homem era uma corrente literal, mas qual é a coisa que você tem lutado, que é uma corrente para a sua vida? Jesus pode libertar você. Ele pode tirar essa corrente da sua vida. Mas para isso, você precisa ir a Ele. Você precisa chamar Ele para a sua vida. Jesus devolveu a dignidade àquele homem. É interessante que o texto diz assim, que aquele homem que causava o terror, agora estava lá quietinho, manso. Aquele homem que realmente era violento, agora estava tranquilo. Porque é isso que Jesus faz. Ele transforma, ele modifica a vida de uma pessoa. Jesus uniu aquele homem novamente com sua família. Ele que estava afastado da sua família, Jesus o une novamente. No final, Jesus vai mandar ele ir para casa. Vá para a sua família. Se una novamente com a sua casa. Antes, esse homem estava correndo, angustiado. Agora, esse homem está sentado, calmo, tranquilo. Se você for olhar, antes ele saía gritando, de noite e de dia. Agora ele está em silêncio. Olha as transformações que acontecem na vida de alguém que tem um encontro com Jesus. Olha o que acontece. Antes, ele estava em plena nudez. Não tinha senso. Mas agora o texto diz, ele está vestido. Agora ele está de uma forma digna para voltar ao convívio da sociedade. Agora ele não está causando terror. Agora ele é um homem digno de viver entre sociedade. Ele está vestido com a sua roupa. Antes, o comportamento insano. Agora ele está em perfeito juízo. Antes, ele era violento, uma ameaça. Mas agora é um homem tranquilo. Um homem que pode sentar com a sua família. Um homem que pode sorrir com seus filhos, se tinha. Um homem que pode brincar com as pessoas. Veja que transformação Jesus faz na vida de uma pessoa. Veja que transformação Jesus fez na vida desse homem. Enquanto o diabo quer destruir a vida, enquanto a sociedade manipula as pessoas, Jesus transforma, Jesus modifica, Jesus traz esperança novamente para alguém que naquela sociedade não tinha esperança. Para alguém que talvez para a própria família não havia esperança. Mas Jesus trouxe esperança para a vida dele. Qual é o valor? Qual é o valor de uma pessoa? Para Jesus, o valor de uma pessoa é a própria vida dele. Ele derramou o sangue por aquela pessoa. Se você talvez não foi liberto do pecado, que talvez é o maior problema do ser humano, se você ainda luta, está acorrentado no pecado, eu queria convidar você a tomar uma decisão hoje. Você pode procurar qualquer pessoa no final e você conhecer o Evangelho que transforma, que modifica a sua vida. E nós, irmãos, vamos sair daqui pensando, as pessoas precisam ter valor para nós. Precisamos valorizar as pessoas. Não só porque é Natal, é final do ano, é dezembro, mas porque Jesus entrou na nossa vida e nos valorizou através da sua própria vida. E nós precisamos valorizar as outras pessoas. Que Deus nos abençoe.
Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Get on your knees and give it time. They're the answers you will find in Jesus. He's gonna let you know.